E aí, galera do 8º ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula. Hoje o nosso encontro e o nosso momento é a nossa disciplina de arte. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem, que a família esteja bem, porque eu estou bem. Hoje nós teremos dois momentos importantes na nossa aula. No primeiro momento, nós vamos estar trazendo revisão da nossa última atividade, da nossa agenda. E o segundo momento, nós vamos falar sobre cenário, nós vamos falar um pouco sobre o cenografista, toda essa ideia, tanto no teatro quanto no mundo do cinema. Então vamos começar, vamos lá trazendo a nossa revisão nesse primeiro momento. Bem, na página 390 tem o 389 tem uma interação que diz: em grupo crie uma propaganda de sapato, fotografem a cena e utilize figurinos, adereços, cenários, elementos de cena. Anotem a mensagem que o grupo deseja transmitir com a propaganda, o ambiente que deseja criar e façam a lista dos objetos que precisam para a imagem ficar interessante e destacar o produto. Depois, imprima uma cópia da fotografia e apresente aos colegas da turma. Por fim, debatam se as imagens conseguiram transmitir mensagem da proposta inicial. Então aqui nós temos uma atividade que vai fazer com que você e seus amigos, se estivéssemos em sala nós iríamos criar justamente isso, mas no caso você tem a oportunidade de estar produzindo isso em casa. Você pode fazer uma propaganda onde você estará produzindo um material, tá ok? Então você tem aí essa ideia do material. Vamos lá, dando sequência à nossa aula. Lembra que na última aula falamos sobre os elementos teatrais da propaganda, que estão em anúncios, como em revistas, jornais e televisão. Figurinos, adereços, elementos de cena são pensados de acordo com o produto anunciado. Eles devem valorizar a imagem e chamar a atenção do público para o produto. No caso aqui nós estamos com a propaganda do lado, que é a propaganda de produto de limpeza. Então, para que a propaganda pudesse ficar uma propaganda de qualidade, é óbvio que atrás você percebe que existe toda uma estrutura de uma cozinha, né, bonita, organizada, para dar uma ideia, um ar de limpo. Essa é uma das técnicas utilizadas. E há outro ponto que eu consigo perceber nessa questão da propaganda é a combinação de cores, tá? Cores que chamam a atenção, elas estão espalhadas por toda a cena. Percebam, por exemplo, as facas que estão colocadas são de cores, o papel de parede que está por trás também tem cores, as luvas têm destaque, o produto está com destaque, o avental tem destaque. Então é toda uma cena que apresenta alguns destaques de cores. Então as cores elas fazem toda a diferença. Vamos lá? Observe a imagem como se fosse a cena de uma peça teatral. Primeira questão, né? Qual é o cenário no qual o modelo está posando? Então ali nós temos, se nós estamos falando como elementos teatrais da propaganda, então nós temos ali justamente essa questão, né? A B, quais são os elementos de cena? Justamente eu já falei para você, quais são os elementos de cena, a luva, o avental. C, qual é o figurino da modelo? Justamente o avental. Quais são os adereços que ela usa? Você tem a luva, é um dos adereços que está em cena com ela. Vamos à próxima questão. Escolha uma propaganda de produto de limpeza que apresente apenas uma pessoa na imagem. Recorte a pessoa e insira em outro ambiente, criando um novo sentido à imagem. Depois apresente sua criação à turma. Aqui a ideia já começa a trabalhar o cenário, né? Você tirar uma fotografia, você pegar e recortar uma imagem e colocar um outro fundo, você está trazendo ali um novo conceito. E além desse novo conceito, você está trazendo ali um novo cenário. Segunda questão, que diz, em uma folha separada, faça uma lista de figurinos, tipo de roupas e tecido, adereços, elementos de cena que seriam usados na peça, tá? Na apresentação. Terceira questão, aqui você poderia colocar, eu vou usar, por exemplo, peruca, eu vou usar em cena, alguém vai utilizar um casaco, alguma atriz vai usar um salto alto, então vou colocando elementos que vão fazendo a diferença. Que produto seria anunciado, né? Qual era o produto que você iria anunciar com a nova imagem, né? Com a nova ideia? Quarta questão. Na mesma folha, compare a sua lista de figurinos com a de um colega e registre seus pontos em comum. Após finalizar, vocês deverão apresentar suas propagandas à turma. Então essa atividade, ela se torna também atividade lúdica, dinâmica,
que você pode estar realizando com algum parente, com pai, mãe, irmãos em casa, né? Eles vão mostrando o que eles têm e depois você pode estar mostrando todo o figurino que você colocou e comparando se existe uma relação próxima. No seu vai ter um blazer? Ah, tem. E no seu? Ah, no meu vai ter um vestido de noivo. O seu tem? Não. O meu vai ter um vestido de festa de 15 anos. Você vai modificando e ao final vocês vão comparando. Ok? Nossa correção, primeiro momento, fica por aí. Nós vamos agora para o segundo momento, que é o teatro e seus elementos. E nós vamos falar sobre cenário e o cenagrafista. Tipos de cenário. Mas daqui a pouquinho, porque agora nós vamos para um vídeo para que a gente possa ter uma noção de como funciona toda essa cena. Prestem bem atenção. Bem, você conseguiu acompanhar um pouco da ideia de um cenário. Então, muitas vezes, hoje, se utiliza a tecnologia, né? Então, você consegue ver aí esses espaços, cenários que são azuis, e no final, existe toda uma técnica de preparação que os profissionais vão estar editando. O teatro também tem a sua relação, sim, já que nós estamos falando propriamente sobre a ideia do teatro e seus elementos. Então, um dramaturgo cria uma história para causar sentimento nas pessoas. Todos os detalhes de um cenário numa peça de teatro é para chamar a atenção das pessoas e que pode causar um sentimento favorável ou negativo, né? Tipos de emoções diferenciadas. Para que isso aconteça, é preciso que os atores em determinado lugar interpretem essa história improvisadamente ou não. Os diretores e os técnicos também auxiliam para que isso aconteça. E é assim que a forma da arte é chamada teatro acontece. Ou seja, os diretores têm um papel importantíssimo, que é eles que precisam já visualizar uma cena, um momento, sem que naquele exato momento de um ensaio exista todos aqueles elementos em cena. Então ele vai conseguir, através das suas ideias, trazer a sua mente e tentar passar essas informações para a mente dos atores. Tá? Vamos lá, dando sequência. O cenário. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa ideia de cenário. O cenário é um conjunto de diversos materiais que servem para criar lugar em que a ação dramática, isto é, onde se passa a história, representada no teatro, na ópera, no balé, no musical ou no filme. Então aqui do lado nós temos o cenário de uma peça teatral, né? Está montado aqui o espaço. Cada espaço, cada peça teatral, ela vai ser construída baseado naquilo em que o autor coloca no seu texto. No caso de um balé, se você tiver lá um tema específico, vamos trazer aqui uma ideia. Por exemplo, o filme O Lago do Cisne, né? Onde você vai ter lá o cisne negro e o cisne branco. Então você tem uma relação onde o cenário chama a atenção por aquele momento em que entra o cisne branco e logo em seguida o cisne negro, né? Então esse cenário, eles são importantes. Outro ponto importante, saindo um pouco do cenário do teatro, é que nele, no cinema, há uma infinidade de efeitos que vão proporcionar uma melhor visualização da cena. Então,
Quem organiza também os cenários? É o cenografista, né? Esse cenografista, ele é justamente o responsável por criar cenários em um espetáculo. Você já pensou em um dia ter como uma profissão ser alguém que esteja ligado às artes? Quem sabe você vai se tornar um cenógrafo, né? O cenografista traz isso sobre ele, uma responsabilidade grande. Então isso já começa, que foi durante o Renascimento, que os painéis passaram a ser usados como cenário com maior frequência. Então esse artista, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci e Jorge Vasari criaram cenários e figurinos para muitas peças teatrais. Então não é algo que surgiu agora, é algo que vem com o passar do tempo, né? Então, essa construção. Então a gente tem outros nomes de profissionais especializados na construção de cenário. Baldassari, né? Peruzzi, que foi um dos primeiros profissionais especializados em construção de cenário no século XVI e se tornou famoso por seu trabalho. Aproximadamente nesse período, Inigo Jones já utilizava muitos dos efeitos cênicos conhecidos hoje em dia. Cenários que deslizavam sobre trilhos, máquinas voadoras e cenários giratórios. Por essa razão, nós trouxemos para vocês aquela imagem dos filmes nessa construção. Então, até hoje, a ideia dos efeitos estão presentes. Avançou? Sim, mas ainda continua sendo usado nesse cenário. Cenários que deslizam sobre trilhos, máquinas voadoras e cenários giratórios. Foi Giacomo Torelli o primeiro a usar recursos mecânicos para troca de cenário. Hoje, se você estiver dentro de um teatro ou assistindo uma peça teatral, você vai conseguir compreender como é fabuloso as técnicas que é utilizada. Óbvio que não tem uma relação tão próxima e da mesma forma com o cinema, mas é uma adaptação para o teatro. Então, no fim do século XVIII, começaram a ser construídas torres sobre o cenário, de onde se podia controlar com cordas e roldanas a descida e a subida de telões pintados. Olha, então a tecnologia já começou, né, já se chegou no teatro. Hoje também a gente já consegue diferenciar um pouco do teatro, que era o teatro de arena, né? Hoje você já tem toda uma estrutura, existe ar-condicionado no teatro, as cortinas elas não descem manualmente, ou já tem ajuda de cordas, enfim, você consegue ter um diferencial grande. Atualmente, cenários podem ser feitos de muitas maneiras, pois novos materiais e de alta tecnologia dão às peças de teatro elevado grau de realismo. Então, hoje, quando você vai ao cinema, hoje, quando você vai ao teatro, você consegue perceber diferença, mas você consegue perceber que houve evolução, né? Tanto no teatro quanto no cinema. Assim, os cenários são tão perfeitos que ficam muito parecidos com a realidade, com o espaço que a história precisa para ser representada. Então, nós vamos agora falar um pouco sobre tipos de cenário. Bem, você está em casa com sua família, mas quando nós saímos desse processo de pandemia e você tiver a oportunidade, procure o teatro, vá ver uma peça teatral e lá você observe como é o desenvolvimento desse cenário. Ou se você tem vontade, você gosta dessa área, procure maiores informações sobre como se tornar um profissional dentro dessa área, como você se tornar um cenografista, tá bom? O cenário pode ser realista, tentando criar a ilusão que o local representa o real, ou pode ser um abstrato. Nesse caso do real ou do abstrato, nós poderíamos citar, por exemplo, um banco de uma praça com flores, está ali tentando representar o real. E o que pode ser um abstrato? Bom, um abstrato poderia ser, nesse momento, cores variadas, né? A gente poderia usar, nesse momento, um elemento nesse sentido. Tá? O cenário abstrato não representa um local específico, que foi bastante utilizado no início do século XX. Não requer um local ou um momento específico, mas apenas sugere por meio de detalhes como escada, plataforma, cortina, painéis, rampas e outros elementos capazes de dar ênfase à linguagem e estimular a imaginação do espectador. Então, no caso dessa ideia do cenário, que pode ser abstrato, ela vai passar justamente para quem está lá assistindo a apresentação, a ideia. Então, eu que vou, na minha cabeça, imaginar como seria. Nele, os figurinos e a iluminação passam a desempenhar papel de maior relevância. Isso está falando justamente na perspectiva do cenário abstrato.
Então percebam a imagem, cenário abstrato para teatro. Então aqui nós temos a ideia, uma boca com alguns elementos em cena e pessoas em cena. Então isso é meio que abstrato, né? Não é muito natural do que nós vemos em outras apresentações, como eu citei o banco de praça, árvores, enfim. Vamos lá, dando sequência à nossa aula. Espero que você esteja gostando do nosso encontro, tá? Nós estamos preparando aulas para vocês com todo carinho. Então vamos lá. Como é a produção de cenário para uma peça de fantoches? Será que são utilizados os mesmos materiais, uma peça com de atores reais? Bem, eu lembro aqui que existia em cena alguns elementos importantes, né? Por exemplo, nós tínhamos a TV Colosso, que fazia justamente parte desse cenário, né? Então lá com os fantoches existia sim essa ideia, né, do cenário que era um cenário voltado para os fantoches. Então os fantoches dedos ou os dedoches são importantes e a gente continua trazendo para vocês essas informações porque nós acreditamos que é importante, né, que há importância e isso é cultural, né? Então os filmes, os programas de TV que trabalham com a arte do fantoche têm isso como um cenário, como algo importante. Então, sim, como é a produção de um cenário para uma peça com fantoche? Será que são utilizados os mesmos materiais de uma peça com os atores reais? Sim, existe sim uma relação muito próxima. Então, eu trouxe aqui para vocês, para que vocês pudessem ter uma vivência, uma experiência de como funciona, né? Muitas vezes o ator ele pode utilizar elementos simples para a construção de personagem. Por exemplo, até a capa do meu livro, ela pode servir como elementos para que elas possam ser cenário. Então a gente consegue ter essa compreensão, assim como no vídeo, né? Que nós passamos, que o cenário era um cenário riquíssimo de um filme, né? Então a gente tem essa concepção do que é o fantoche. Então, sim, ele está presente, ok? Nós vamos dar continuidade à nossa aula. Bem, então vamos lá. Nós vamos para o saber mais, ok? Existem muitos tipos de espetáculos teatrais, cada um com características e elementos distintos. O circo, a mímica, o teatro de fantoche, o teatro de sombra, máscaras e o monólogo, em que apenas um só ator pode atuar. A comédia, a tragédia, o teatro de rua, o teatro educativo, entre outros, são alguns exemplos de espetáculos teatrais. Além de todos os elementos citados anteriormente, existem outros requisitos sem o qual a atuação não será uma encenação teatral. O teatro deve ser feito ao vivo, se não for apresentado ao vivo, apesar de usar muitos dos elementos teatrais, será outra forma artística, como a novela, o videoclipe e o cinema. Então trago aqui algumas informações, que é justamente falando como era o anfiteatro romano de Amman, na Jordânia, em Israel, que diz que há milênios faz teatro em diversos lugares. Cada época projetou cenários e formas diferentes. O teatro grego era um espaço natural, circular e aberto. A plateia ficava ao redor da orquestra ou do espaço central onde era feita a apresentação. Isso é justamente o que nós temos hoje, a ideia de um estádio. Olhe para um estádio e se imagine que assim era um anfiteatro, tá? Atrás da orquestra existia um lugar em que se guardava os materiais, tá? E as roupas dos atores que entravam em cena por 3 lados. Em Roma foram feitos imensos teatros ao ar livre, capazes de acolher 15 mil espectadores. O palco era quase sempre coberto e um todo podia ser estendido para abrigar os espectadores. Continuando, na Idade Média, o teatro era feito na rua, sobre carroças, cavaletes e nas igrejas, nas quais aconteciam peças de cunho religioso. Aqui você está vendo o Coliseu, que ainda existe em Roma. O mais interessante dessa ideia é que aqui a gente fala um pouco sobre o teatro de rua, né? Que é a arte que se faz no teatro de rua, tá? Então, vocês conseguem compreender que isso
acontecia gradativamente. O teatro passou a ser realizado nas praças, em estruturas semelhantes a casas, para representar os diferentes locais em que se passavam as histórias, e os atores iam de uma casa para outra e eram seguidos pelos espectadores. Então, muito interessante o que acontecia. No Teatro Renascimento, o palco foi colocado distante do público, que era dividido de acordo com a classe social. Ainda existia isso. O cenário era feito com painéis pintados, os quais representavam os locais em que se passavam as cenas. Então, existia sim essa relação de poder, de condição social entre as pessoas que estavam lá participando. Tá? Então, nós vamos agora trazer o nosso último momento, que é os detalhes que fazem diferença, relacionando conceitos. Como vocês sabem, todo final de capítulo nós estamos trazendo essa relação, esse organograma, como é que ele funciona. Então nós vamos trazer aqui, primeiro, o teatro relaciona-se com o quê? Tá? Então ele está dizendo, ele se relaciona com o que nessa perspectiva e ele relaciona-se com o que nessa outra perspectiva. Então vamos lá para que a gente possa compreender. Primeiro aqui, nós vamos estar trazendo, tá? Nesse momento aqui, o teatro vai se relacionar com Coliseu. Então nós vamos colocar aqui, primeiro, anfiteatro. Anfiteatro, tá? Então, teatro relaciona-se com anfiteatro e embaixo é Coliseu. Mais à frente, publicidade e propaganda. O teatro tem uma relação com a publicidade e a propaganda. Então, ele vai também, através da publicidade e propaganda, se relacionar com o cenário. Então, o cenário tem sim uma relação com a publicidade e a propaganda. Cenário que pode ser cenário realista e aqui embaixo cenário abstrato, daqui a pouco vocês vão conseguir visualizar. Publicidade e propaganda, aqui mais à frente, você vai perceber publicidade e propaganda, relaciona-se por meio de adereço cênico e pelo figurino. Olha que tudo que nós falamos nessa aula estão nesse contexto, né? Um assunto vai puxando ao outro. Então, para que você consiga entender, né? O teatro justamente vai se relacionar com o anfiteatro e que se relaciona, nós estamos trazendo como exemplo, nesse texto, justamente o Coliseu. Tá? Eu vou apagar aqui, que é para que você possa visualizar mais embaixo o restante das imagens desse organograma. Tá? Então você consegue visualizar aí, cenário. No último, você tem a publicidade e propaganda, que vai por meio dos adereços cênicos. Então, nós temos o figurino. O figurino faz toda a diferença dentro de uma apresentação. Então, é importante que essas apresentações tenham, de fato, grandes figurinistas que consigam perceber, através das apresentações, o contexto histórico e social em que as roupas, os figurinos serão produzidos. Né? Bem, então nós vamos ficando por aqui. Eu quero encerrar a nossa aula deixando para você essa imagem dos dedoches, fantoches, que fazem a alegria das crianças. E um dia você foi criança e eu também fui criança e nós estivemos na escola ou em algum local, festa de aniversário, o prazer, e igrejas também, o prazer de estar participando de uma apresentação. E aqui é a arte sendo apresentada para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.